Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre fetiches sexuais. Eu acho que é a primeira vez, olha, que a gente fala sobre sexualidade, o que é incrível, né? Porque num podcast sobre saúde mental, sexualidade é uma coisa que tem tanto a ver, mas eu acho que em 80 e tantos episódios é a primeira vez que a gente vai falar. Sobre fetiches, né? Mas assim, com um determinado recorte. O DSM-5, que vocês já sabem, é aquele manual que é meio que uma guia, né? Tem muita controvérsia sobre ele, mas ele, de qualquer forma, é uma guia para diagnósticos, né? Traz uma cobertura de vários tipos de transtorno. Ele tem um capítulo que é um pouco sobre o que a gente vai falar, né? Que é sobre, lá chamam-se parafilias. Seriam, assim, desejos sexuais intensamente vinculados a alguma coisa ou algum tipo de comportamento específico, né? No caso, ele traz esses desejos no âmbito de configurar um transtorno psiquiátrico, né? Tem uns ali que ainda são bem controversos, tipo, tem o transtorno de travestismo, né? Que seria aquela coisa de se vestir ou se comportar, se transfigurar como alguém de outro sexo, né? Mas aí o DSM sempre tenta dar uma driblada, assim, nessa coisa da controvérsia, falando que a questão é quando causa algum tipo de sofrimento, né? Como a gente já viu aqui, esse é um ponto que sempre faz uma diferença para diferenciar o que é saudável e o que é um transtorno, né? Mas ainda existe, assim, no senso comum, a ideia de que qualquer coisa que seja um pouco mais diferentinha, que saia um pouco de um padrão ou daquelas fantasias ou fetiches mais corriqueiros, já seja uma coisa tida como anormal, né? E aí é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né? Onde tá, o que é, como se define esse normal, existe normal dentro desse assunto. E quem vai ajudar a gente nessa conversa é a psiquiatra Juliana Alves, e ela é psiquiatra e sexóloga da Unifesp. Obrigado pela disponibilidade, viu, Juliana? Imagina, é um prazer estar aqui e poder trazer um pouquinho desse assunto. Como você disse, já passou da hora de estar aqui, né? Porque é uma coisa tão natural e tão do dia a dia. Só que a gente vai deixando para baixo do tapete, né? Sim, vamos então cumprir, né? Fechar esse buraco agora. Para começar, Juliana, é sempre bom a gente colocar os conceitos na mesa para todo mundo ficar na mesma página, né? Então, eu falei ali na introdução, meio que como a mesma coisa, sobre fetiche e fantasia. Mas talvez não sejam a mesma coisa, então eu queria que você explicasse, assim, fetiche e fantasia são a mesma coisa? Eu acho que a gente vai falar mais de fetiche, então o que é exatamente isso? Tá, vamos lá. Na verdade, a gente não vai falar nem de fetiche, a gente vai falar mais de parafilia, mas a gente vai explicar as diferenças de toda forma. Fantasia, vamos colocar assim, fantasia é uma coisa mais genérica, que qualquer pessoa pode ter, e ela não é uma coisa fixa ao longo da vida da pessoa. Então, um dia eu fantasiei estar na praia e fazer alguma coisa. Ou então você está num espaço, outro, sei lá, eu estou numa fazenda, e naquele momento vem uma ideia, putz, será que seria legal fazer alguma coisa aqui? Sempre já vi num filme, sempre pensei em alguma coisa a respeito, mas é uma ideia mais solta, um pensamento, um simbolismo mesmo, que mesmo que você não realize aquilo, tudo bem, é uma coisa pontual, passageira, que você vincula a algo gostoso. Ou seja, é alguma prática, alguma atitude, alguma roupa, alguma coisa para além do dito convencional que talvez torne aquele sexo mais gostoso. O fetiche tem se usado cada vez menos esse termo, porque ele é uma especificidade também do ato sexual, de uma prática sexual, mas ele não tem a ver com nenhum tipo de adoecimento e também não tem tantas relações com a parafilia, que é o que você quis dizer de possíveis adoecimentos. Fetiche seria uma prática no ato sexual que envolva algum tipo de objeto. A definição é essa, apesar de parecer estranho, porque objeto seria vinculado ao nosso corpo. Então, alguma parte do corpo, é que fica meio estranho falar parte do corpo, né? Mas, por exemplo, a mão. Eu tenho fetiches em mão. Então, assim, eu faço o ato sexual do dito convencional, sem nenhuma prática diferentosa, nada que mude aquele tipo de ato, faço. Mas se envolver, olhar a mão da pessoa, tocar a mão da pessoa, tem uma certa especificidade. Se envolver aquele objeto, vamos chamar assim, que eu gosto muito, putz, o sexo fica mais gostoso. Toma um sorvete normal? Tomo. Se tiver uma calda, fica mais gostoso? Mais gostoso. Então, sempre que tiver calda, eu vou pedir com calda. Vamos colocar assim, é uma especificidade que a pessoa ela não esquece ao longo da vida. Normalmente ela tem, e às vezes ela tem, é um campo temático. Então, se eu gosto mais de mãos, às vezes eu gosto de pés, se eu gosto de algum acessório vinculado ao corpo, é tudo mais ou menos relacionado ao corpo, na teoria. Então, uma parte do corpo ou uma extensão do corpo. Uma cintaralho, alguma roupa que no corpo do outro me provoque alguma sensação. Então seria prática sexual dita não convencional, o fetiche, né? Em que existe uma situação, um objeto de desejo que é inserido naquela relação que torna o ato mais gostoso.
mas eu não deixo de me relacionar com alguém se essa pessoa não é fetichista. E a fantasia, por definição, seria algo mais esporádico, bem mais lúdico mesmo, né? Não tem uma permanência, uma prevalência ao longo da vida. Tanto que fetiche vem de feitiço, né? Então é uma coisa que fica, você não consegue tirar aquilo. Então tá sempre permeando o seu imaginário. E fantasia, Um encantamento, assim, né? encantamento, a palavra vem disso mesmo. Tá, bacana. E aí, Juliana, e umas coisas tipo, não, que não tem a ver exatamente com um objeto, nesse sentido que você falou, né? O objeto, lembrando, não precisa ser um utensílio, né? Pode ser uma parte do corpo, que nem você falou, Utensílio mas... para ato sexual. Faz mesmo. É porque eu fiquei imaginando em coisas mais diferentes e não Vamos pra objetos parafilia, assim. olha lá, você tá direcionando a conversa. É que eu tô muito com a cabeça nessa parte. Falei, colher, sei lá, qualquer coisa assim. Gosto é gosto. Sim. Mas e uma coisa que não seja objeto, mas tenha esse peso que você tá falando um pouco, né, Juliana? Então, por exemplo, algo que tem a ver com o comportamento. Então, a gente ouve falar muito de BDSM. Não é exatamente um objeto, embora possa ter os acessórios, mas assim, a coisa é o ato, né? Isso se encaixa onde? Então, aí a gente entra no campo das parafilias, né? Para de ao lado e filia de amor. Então, para está para além do convencional, fora do convencional. Antes, colocava-se todas as nomenclaturas, fetiche, parafilia, tudo no mesmo balaio. Vamos colocar assim. E aí, parafilia também estava no mesmo campo temático que transtornos parafílicos, igual você falou, transtornos traz adoecimento. A parafilia, o que que é? Então, vai pensando num funil. Eu sempre falo para os alunos como se fosse um funil, assim. Fantasia é uma coisa pontual que não permanece ali. No começo do funil, vamos colocar assim, tá o fetiche. Tá meio solto, se tiver melhor, se não tiver ok, mas não é determinante para o meu lado sexual. A parafilia também é uma prática, que é uma variação, né, uma dito não convencional. A gente evita muito usar a palavra normal, né, porque depende de conjuntura, né, Claro. enfim, né, o que é normal. Papo chato, né? É a nossa discussão, Outra inclusive, aqui, discussão, né? né? Com sexo. Mas a parafilia, pensa no funilzinho, né? A parafilia seria um estreitamento do repertório. Ou seja, se eu gosto de uma prática sexual, e aí não envolve só necessariamente um objeto, tem a temática, é o campo temático daquela situação, né? Ou daquilo que eu gosto. Então, se o sexo que eu vou fazer não é com alguém parafílico ou que gosta de práticas parafílicas, muito provavelmente o meu relacionamento não vai para frente, sexual com a pessoa. Porque não é que é uma coisa que quando eu faço é gostoso. Olha, eu tenho sorvete, quando eu ponho a calda, gostoso, fetiche. Mas eu vivo sem aquela calda. Não, é uma restrição, é um estreitamento de repertório. Eu preciso daquela calda, senão eu prefiro nem tomar o sorvete muitas vezes. Então, eu preciso daquilo lá. E quando você fala de BDSM, a gente está falando do universo temático. Então, assim, geralmente não é uma coisa pontual. Por isso que ele é um pouco mais específico, tem um repertório. Então, se eu gosto da questão da dor, eu gosto de várias práticas que envolvam dor. Se eu gosto da questão de poder, então pode ter degradação, submissão, que é a questão do BDSM, né? Que dentro desse acrônimo tem dor, tem submissão, sadomasoquismo, ações, e não necessariamente uma está vinculada com a outra. Mas o interessante do acrônimo é que ele já dá a dica pra gente do que é parafilia, é que é o campo temático. Na parafilia, assim como no fetiche, na fantasia, não existe adoecimento. São práticas que talvez possam ser vistas como não convencionais do ato sexual, ou do que envolve o ato sexual, não necessariamente uma penetração, entre outra coisa. O que acontece? Nessas três tipos de prática, todo mundo maior de idade, consciente, todo mundo feliz, todo mundo querendo participar, não tem adoecimento, não provoca um sofrimento a ninguém. Então, ok, por mais que cause muitas vezes estranhamento no outro, né? Mas são todas práticas saudáveis da sexualidade. Só que vai tendo esse funilzinho assim, de estreitamento de repertório. Sim. Essa imagem que você colocou do funil é muito bom pra gente entender. E ela me colocou um pouco essa questão, né? Mas então esse simples estreitamento um pouco, digamos, e que pode inclusive afetar a vida de um casal, digamos, que nem você falou, ainda assim não é um transtorno, Não é né? um transtorno, porque assim, vamos colocar assim, se você é super vegano, se você não consome nada, nem uma bolsa de couro, você vai ficar com alguém, uma parceria, que quer todo dia ir numa churrascaria, não que você não possa acompanhá-la, pode dar certo, a gente consegue fazer dar certo, mas ao longo do dia a dia vai pesando, porque vocês têm um funcionamento, o que vocês acreditam como cotidiano, como gostoso e leve no dia a dia, tem uma discrepância. Então acaba tendo discussões, porque você vai envelhecer.
Você vai envelhecer, mas o seu desejo não vai envelhecer. Você vai continuar gostando de práticas parafílicas. Por exemplo, uma coisa mais pontual, mais específica. Ah, eu quero fazer, sei lá, a gente pode falar de tudo aqui ou não? Pode à vontade, totalmente Vamos livre. fazer uma coisa simples, vai. Eu gosto de fisting, né? Que é colocar o punho. Eu gosto de um fisting, tá? Então, no começo do relacionamento, eu topava, minha parceria gosta, não ia desagradável. Mas ao longo da vida, se não é uma coisa que eu gosto, eu não vou querer continuar fazendo. Só que a gente envelhece e o desejo não muda necessariamente. Vou querer continuar aquela prática parafílica. E aí vai tendo discrepância aí na questão do encontro da prática sexual entre os casais. Então, não é adoecimento, mas as pessoas acabam buscando pessoa, por exemplo, aplicativo direcionado só para fetichista, para parafílico, acaba procurando uma pessoa que tem mais um estilo de vida parecido com o dela. Sim. Não, essa analogia que você fez é perfeita. Assim, a gente entende com várias coisas, né? Quem gosta muito de atividade física, né, por exemplo, Não, provavelmente, acorda com né? alguém todo dia 4 horas da manhã para correr no parque. Psicopata, né? Já internei por medo. Aí Só o outro você pensa assim, que vai. nossa, gente, é domingo, sabe? Não, amigo. Mas é uma Sim. opção, é o estilo de vida. E Juliana, fechando assim agora então em fetiches e parafilias, né? Como que elas se distribuem? Não uma coisa muito exata, né? Uma estatística, uma porcentagem, mas numa medida assim, a maioria das pessoas tem algum dos dois, ou parafilia um pouco menos, como que você diria assim? Eu acho que muitas pessoas, quase todo mundo deve ter um fetiche, né? Tem alguma preferência, uma variação da sexualidade. Eu brinco que deve ser o normal, teoricamente, é ter um fetiche. Fantasia todo mundo tem ao longo da vida, né? Seja mais romantizada, menos romantizada. A questão é, como é um assunto muito tabu, que é muito delicado, né? Que de foro muito íntimo, e as pessoas se sentem julgadas, porque se ela julga o outro, ela também se julga, né? A gente é o maior algoz. Ela dificilmente se permite experimentações. Então, muitas vezes a pessoa talvez tenha alguma prática dentro do universo aí das possibilidades na sexualidade, que talvez deixasse o sexo dela muito mais gostoso, mas ela nunca nem vai descobrir isso ao longo da vida. Então, o fetiche é uma coisa bastante comum, porque pode envolver qualquer tipo de situação. E vou dar um exemplo, como você tem vários amigos fetichistas e eles te falam isso no dia a dia, e você não pode. Você tá num bar, sei lá, e tem um amigo hétero topzera lá. Aí tem duas meninas basicamente iguais, duas moças ali basicamente iguais, loira, peito, magra, um padrão mais ou menos igual. Você fala, puta, as duas são bem parecidas. Aí você olha e fala, nossa, mas aquela ali tem uma bunda mais redonda, não sei o que. Tem uma preferência por uma parte do corpo da pessoa. Você tá fetichizando o corpo dela. Se as duas são iguais, você escolheu por uma especificidade. Não deixa de ter um fetiche. É uma coisa que você vive sem, mas, poxa, se tiver na hora vai ser mais legal. Entre as duas é que ela tinha. A gente tem fetiche por mão, né? Por várias coisas. Por suor, é muito comum no Brasil, por suor é muito comum. Você vê as novelas da tarde, assim, até das 7, pelas mais caricatas, porque é do universo da América Latina, né? Da objetificação do corpo. Quem é o mais, que faz sexo melhor? O moço engomadinho ou o cara da oficina, suado, macacão? Porque remete ao ato sexual, né? Remete é um fetiche. Fetiche por suor, pelo corpo molhado. Então, o fetiche é muito comum. A parafilia, como ela tem um estreitamento maior de repertório, já seria uma parcela menor da população. Isso a gente está falando que tem um viés aí, que assim, se as pessoas nem sabem se elas têm fetiches ou não, como é que elas vão elaborando isso para saber, inclusive, se tem parafilias? Não tem comum uma pessoa vai conhecer a outra, apresenta o mundo do fetichismo, da parafilia para o outro, né, o mundo fetichista, perdão, da parafilia para o outro, e aí ela fala, putz, tô gostando disso aí, estranho, hein? Tô gostando. Mas Sim. então acaba sendo uma parcela menor, mas por falta de informação mesmo, eu diria, até de acesso. Uhum. Sim, sim. Falando nisso, aliás, né, Juliana, essa coisa de. A gente, hoje em dia, embora talvez ainda círculos restritos, acho que dá pra gente falar que se conversa mais sobre sexualidade hoje em dia, né? Ou pelo menos um pouco mais abertamente. Ainda assim, queria saber se chega pra você muita gente que tem algum fetiche ou alguma parafilia e que chega com sofrimento, apesar daquilo, na verdade, ser algo saudável, ou pelo menos deveria ser, por qualquer motivo, né? Por culpa, ou porque o relacionamento não dá certo, ou a pessoa esconde aquilo, mesmo que não precisasse. Enfim, como é esse público que chega pra você com algum sofrimento, mesmo que não seja um transtorno, né? Olha, infelizmente chega, assim, quer dizer, felizmente porque a pessoa tem a educação, né, informação é saúde, mas infelizmente chega porque é o desconhecimento, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, Ju, eu tô com uma pessoa, uma parceria aqui há 10 anos, há 8 anos, e eu nunca consegui falar do que eu gosto.
E agora tá na moda, eu tenho um paciente que eu atendi ontem, ele tem 50 e poucos. Ele falou assim, agora tá na moda essas coisas de relacionamento aberto. Cogitei propor para eu fazer essa prática específica com alguém. Vou falar que eu descobri ela agora. E ele tem essa vontade de fazer essa prática desde sempre. Prática completamente saudável. Mas o que que acontece? Se a gente vive num mundo em que é muito vendido, né? E é muito, todo dia a gente bombardeado do que é certo, do que é normal, olha o pelo dessa palavra, né? Sim. Normal, do que pode, do que é sujo, do que é limpo. E o sexo, de alguma forma, é atribuído a algo imoral, a algo sujo. Você pensa, você comeu uma feijoada, você comeu uma esfirra do Habib's, teu carro, e você levou a caixinha no carro, teu carro e teu micro-ondas vão ficar cheirando a Habib's zoando. Mas Sim. tudo bem. Agora, se você entra no quarto do colega ou de alguém e fez, cheiro de sexo, hein? Lençol de sexo. A esfirra do Habib's vai ficar muitos mais dias no micro-ondas e incomodar muito. Mas não é sujo, o sexo é sujo. Porque a gente coloca essa conotação de coisas vinculadas ao sexo serem o gosto e moral, cai para o espaço da moralidade. Então, as pessoas, quando elas se veem com vontade de fazer algo que talvez os pares delas, pessoas ao redor dela, elas não falam que não gostam, ou acham estranho, ou julgam de alguma forma, essa pessoa se culpa, ela guarda aquilo. Só que é uma forma de ter prazer, é uma forma de ter desejo. E ela não consegue calar muitas vezes aquilo. Então ela vai adoecendo, porque ela vai criando histórias. Eu não posso propor, se eu propor, a pessoa vai me achar isso, vai me achar aquilo. Se eu propor mexer com urina, com fezes, ou sei lá com quem, vai falar que eu sou porco, e eu sou médico, então eu não posso dar seguir. Olha como é o juízo de valor, o juízo moral da gente mesmo, né, inicialmente, e que impede a gente de exercer a nossa sexualidade. Eu falo um exemplo clássico, né, não vou me delongar, mas o exemplo clássico é, se você falar para todo mundo que estiver ouvindo aqui hoje, né, hoje, depois desse podcast, vai todo mundo pegar o celular e na plataforma que quiser, no Pornhub, XNXT, o que quiser, pegar uma categoria que você não sabe nem o que é, vai clicar e vai assistir um vídeo. Você pode, olha, eu posso chutar que 80% das pessoas, mesmo sendo homem, mulheres, não binários, que seja, vão pegar o celular em que elas pagam uma conta, que tem senha, tudo e vai abrir aba anônima e capaz de limpar o histórico depois. Você tá limpando o histórico de quem, se o celular é seu? É isso. É o receio de falar sobre. Então a gente se julga e as pessoas vêm sim ao consultório e a gente dá limite. Não tá fazendo mal para ninguém, todo mundo consente, todo mundo consegue decidir, adulto, maior de idade, né, vivo, humano, que a gente trabalha com coisas outras, né, de crime. Tudo nos conforme, tá liberado. Não traz mal para ninguém, todo mundo consentindo? Vai. Ah, mas é diferente, mas as pessoas são diferentes, né? Diversas. E uma coisa que eu falo é, eu tenho medo do outro me julgar ou não. Se você tá confortável, essa eu falo que é a dica de milhões. Se você tá confortável com o que você gosta, o que você quer, o que te faz bem, sabe, o que te adoece ou não, ou seja, até onde eu vou para agradar o outro e até onde eu não vou, que é permissividade. Eu faço isso porque, sei lá, o Luiz gosta, não gosta tanto, mas não me é violento. Vai, relacionamento, ok. Se você sabe até onde eu não posso ir, se você tá confortável com quem você se tornou, independente do que esse eu goste, queira, você não tem receio de convidar o outro pro seu mundo e não se sentir julgado. Agora, se você tá em dúvida, você convida o outro, você já convida de uma forma que o outro fala, putz, não sei, e aí você se sente julgado. Então eu falo, conheça a você mesma, assim, permita-se ter experimentações, que você dificilmente adoece por isso. Porque o que o outro falar ou não falar, você não se importa, porque não é sobre ele, é sobre você. Sim. E Juliana, pelo que eu não sei se você chega a acompanhar às vezes, né, os casos por um longo prazo, mas num caso desse, que alguém chega, por exemplo, com alguma dessas coisas que a excita e, na verdade, não teria problema nenhum, ela poderia viver aquilo, né? Nos casos em que a pessoa consegue, né, e ela tem um companheiro, uma companheira, digamos, né? Nos casos que ela relata aquilo e consegue se abrir, geralmente dá certo, e aí eu queria que você fosse bem honesta, né? Porque a pessoa acha que tem medo justamente do relacionamento terminar, de ser mal visto, tudo isso que você falou, né? Mas às vezes acontece o contrário, né? Não, a gente vê muitas histórias que acontece o oposto. A gente se surpreende, porque eu falo assim, se você, por exemplo, você, Luiz, você namora? Ou é casado? Namoro, sim, Bastante sim. tempo? Sim, 4 Tá. anos. Se eu perguntar se a sua parceria, seja ela quem for, tem alguma parafilia, você vai falar, não. Aí eu vou falar, você tá falando não porque você acha que não, ou não porque você já perguntou pra ela, né? Então, a gente parte do princípio que a gente conhece as pessoas. Não, mas eu conheço exatamente o que ela gosta, o que eu não gosto, o que ele gosta. Será? Se a gente mesmo não conhece, a gente usa anônima, será que o outro conhece? Então, é o que eu falo. Você convida, se foi aquilo que eu falei da resposta anterior. Você fala assim, olha, a gente não é o mesmo, a libido vai mudando ao longo da vida, eu tô me sentindo, vi uma coisa, me interessei. Cara, eu acho que isso pode ser interessante, gostei dessa prática. O que você acha? Você topa, você não topa? Você acha estranho? Eu posso ver um vídeo e fazer se você não quiser participar?
as pessoas, de forma geral, se importam muito menos do que a gente acha que se importariam. Não incomumente a pessoa fala, não sei, não sei se eu vou gostar, mas topo tentar. Porque é igual vinho, por exemplo, é super chique falar que sabe que gosta de vinho, Merlot, não sei, todo mundo acha super chique falar de vinho. Mas ninguém entende muito de vinho, vamos combinar assim, é só mais chique falar do que... Só que muitas vezes, eu, por exemplo, Juliana, eu não sei nada de vinho, mas eu sei os que eu não gosto. Então eu falo, você convida a pessoa, normalmente ela pode não saber de tudo que ela gosta, mas ela tem noção do que ela não vai querer. Se você falar assim, ó, eu tô te convidando, não vou deixar de casar com você, não vou deixar de namorar, mas talvez essa prática pode ser interessante, tô jogando pro universo. Talvez eu me masturbe um dia, talvez eu queira ver um vídeo, você pode ver comigo. As pessoas normalmente elas não se incomodam. É tipo pedir pra ir pra um restaurante novo, elas não se incomodam. Inclusive ficam confortáveis para falar sobre a sexualidade delas. É bem bacana. A resposta é muito mais simples que o previsto, muito. Sim, é ótimo, é uma motivação, porque acho que preocupa bastante as pessoas. Sempre tem esse desfecho catastrófico que a pessoa projeta, né? Não, vai acontecer isso, e muitas vezes não, Tem um né? paciente que ele fala pra mim assim, a melhor coisa é você contar o seu universo pra pessoa. E eu já jogo lá no extremo, porque assim, você abriu a porta, aí ele falou assim, eu achei que fosse escandalizar, de repente ela falou, ai, que bom que você falou disso. E não, ele falou assim, Juliana, Sim. vou trazer. Juliana, eu não quero essa mulher, não vou dar conta, bicho. Você abriu a Sim, portinha, né? Você falou, agora você sim. ouve. A gente não conhece. A gente imagina, né, que as pessoas que estão num relacionamento, que nem você falou, muitas vezes chegam com 10 anos, imagino que não seja um modo de falar, realmente acho que chegam com 10 anos, né? A gente imagina que haja uma parceria que contemple uma conversa desse tipo, né? E esse tipo de conversa é mais fácil que o previsto. Por quê? Porque se você está falando de uma coisa muito de foro íntimo, as pessoas acabam não julgando tanto. Se você vai falar de comida, por exemplo, de comprar um carro mais ou menos moderno, a parceria talvez fale, essa hora do campeonato querendo fazer isso, pra quê? Agora, esse sexo é uma coisa que é pulsão, então a pessoa fala, nossa, você já tinha isso antes? Nunca conversou, como é que é esse negócio? Vou ver. Costuma ter tanto juízo de valor, porque se você está se expondo, e você está confiante do que você está passando, essa informação, você não fica passível de julgamento, vamos colocar assim. Porque ficar pelado é fácil, difícil se expor. Ficar pelado, você abrir qualquer coisa, internet, celular, Instagram, vai ter alguém pelado. Agora exponha-se, mostre que você gosta, o que não gosta, fique vulnerável. Quando a gente tem utilidade para fazer isso, o outro, de forma geral, mesmo sem perceber, respeita. Então acaba sendo uma conversa muito mais leve que o previsto. Juliana, queria entrar num assunto que eu acho que perturba muita gente, e aí agora entrando já nos transtornos parafílicos, né? Como você falou muito rapidamente, alguns dos transtornos, eles já entram no terreno não só do transtorno psiquiátrico, mas também da criminalidade, né? Em alguns casos. E aí eu queria falar um pouco sobre, por exemplo, né? Eu acho que o mais clássico é pensar em pedofilia, né? Ele inclusive, é um dos especificados lá no DSM. Ele nem tem tantos especificados, né? Mas a pedofilia é um deles. Mas eu queria pensar, ainda não falando do transtorno, mas assim, por exemplo, uma pessoa que pensar sobre isso, ou imaginar essa situação, seja algo que a excite ou que a motive O sexualmente. pensamento mais, né? Vamos lá. É, Quando a gente fala em pensar, é que quando a gente fala em transtorno pedofílico, por exemplo, a gente pensa que engloba só quem está praticando uma ação, né? Vamos colocar assim. Só que como ação a gente pensa, a gente considera um pensamento, consumir algum conteúdo criminoso online, não necessariamente estar com o objeto de desejo uma criança, né? Que não deveria ser objeto de desejo. O que acontece? Sempre vai ser crime, sempre vai ser não interessante e causar adoecimento para uma das partes ou ambas as partes, né? Quando envolver as seguintes características. Não adulto, ou seja, crianças, menor de idade de forma geral. Eu acho que tem uns gaps, 16 anos, a gente vê questão de leis mais, mas assim, não adulto, menor de 18 anos não pode, tem que ser humano, tem que ser vivo, tem que estar vivo, né? E tem que poder consentir ao longo de todo o ato sexual. Essa entraria, né? Então, no começo eu consenti, depois eu falei a palavra de segurança ali, não quero mais, continuou porque eu comecei. Não, tem que consentir ao longo de todo o ato. Se cumprir essas categorias, essas características, vamos colocar assim, não tem nenhum adoecimento. Agora, pensando assim, eu uma vez na vida, quando eu vi, me peguei pensando num novinho, numa novinha, uma coisa pontual, que vai até pro universo da fantasia. Foi pontual, aquilo foi uma coisa efêmera, nem lembrava que tinha feito isso? Ok, não é um padrão de comportamento.
Quando a gente fala de pensamento com características de pedofilia, é uma pessoa que ela nunca exerceu nenhum ato, seja consumir pornografia, seja observar alguém que é crime, né, sem autorização, mas ela tem aquele imaginário que ela só consegue ter prazer, pra gente falar transtorno, tá? Tem o estreitamento, assim, lembra que a parafilia já tá com um funilzinho? Então, tem o estreitamento de repertório, ela só consegue ter prazer pensando naquilo. E, de forma geral, se ela tem crítica que socialmente aquilo não é legal, ela adoece, entendeu? Porque, assim, as pessoas que ela tem percepção que ela não tem que pensar naquilo, ela adoece. Ela sabe que ela não consegue ter prazer, talvez, de forma outra, com outro pensamento. Então, não é que todo mundo que tem esse pensamento, que tem esse desejo, vamos colocar assim, esse objeto errático de desejo, né, que não deveria ser objeto de desejo, vai cometer algum crime. Não, mas as pessoas, de forma geral, adoecem ou estão adoecidas e não percebem. Ou elas não têm a percepção de que aquilo socialmente é errado, então talvez elas tenham um adoecimento ou outro ali, principalmente de leitura social, né? Ah, a criança me provocou, e por outras falas, ela não tem a percepção, não é que ela está mentindo, talvez ela não tenha a percepção de que aquilo não é correto, que a criança é só uma criança. Ou ela adoece porque ela sabe que social e pensa em ética e moral, aquilo está errado. Então ela tem essa questão de sofrimento, que é um transtorno. Então, sempre que envolver essas características de não humano, não maior de idade, não vivo, que não pode consentir e tem crítica, né, do que está acontecendo ao longo de todo o processo, normalmente envolve transtornos, tá? Envolve questão de Ótimo. transtornos. Perfeito. E aí, Juliana, queria que você detalhasse um pouquinho esse adoecimento, né? Essa pessoa que tem um adoecimento, como é? O que envolve estar adoecido nesse sentido que a gente está falando? Tá. É que envolve assim, por exemplo, é uma pessoa, ela tem como um desejo, uma pulsão, ela direciona o afeto dela, o desejo mesmo, vamos colocar assim, por um bicho, né? Até pra ficar falando muito, pra não ficar tão pesado, não que o bicho seja menos pesado, né? Mas não é juízo de valor, enfim, não é uma competição, né? Mas é um bicho. Aí assim, para assim, isso é feio falar, eu não posso pensar que seja. Tá, isso é o outro ouvindo. Agora, pensa você como indivíduo, sei lá, desde os 12 anos, eu já me masturbo, já comecei a entender mais ou menos ali o que é gostoso, o que não é. Se você tem 40, dos 12 ao 40, toda vez que você estava fazendo sexo com alguém, você estava se masturbando, você tinha que fingir que estava na situação e pensar num bicho para conseguir ter prazer, e ao mesmo tempo você sabe que isso é errado, e se por não conseguir estar naquele ato sexual, é horroroso. É um looping de adoecimento, porque você não quer sentir aquilo. Eu ouço muito isso no consultório. Eu não quero pensar isso, eu não queria sentir isso. Mas se eu tô fazendo sexo com alguém, se eu não pensar naquilo, eu não consigo. Fingir que ejaculei, entre outras coisas. É um adoecimento porque, assim, muitas vezes a pessoa não consegue nem falar que eventualmente ela tem tido aquele tipo de pensamento, porque ela já vai ser tida como um monstro, uma criminosa, e ela não cometeu nenhum crime, talvez, né? Porque uma pessoa pode pontualmente cometer um crime e não ter um transtorno. Aí eu tava no espaço e a vítima que estava ali por acaso era menor de idade, mas eu não tenho um aceitamento de repertório, prazer com aquilo. Ou assim como eu posso ter um transtorno parafílico e não necessariamente cometer um crime ao longo da vida. Uhum, São coisas sim. diferentes. E pelo exemplo que você descreveu, Juliana, parece um sofrimento bastante intenso, né? Acho que é um grande sofrimento, a gente pode dizer. E aí, ao mesmo tempo em que ele parece intenso, dá uma impressão, assim, de que ele é muito difícil de ser tratado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quando chega alguém que você tem esse diagnóstico, o que se faz? Precisa de uma equipe, eu falo que não é nem multidisciplinar, é interdisciplinar, em que a gente trabalhe integrado mesmo, né? Porque quando uma pessoa vai se tratar, a gente precisa ver, vai ter indicação de algum remédio, porque tem algum quadro de impulsividade. No Brasil, atualmente, existem algumas situações que pode fazer castração química, a dita castração química, algumas situações bem específicas, também de pedofilia, de recorrência e afins. É uma coisa que está iniciando aí, mas na verdade ela não tem grande eficácia, pensar os países que existe isso. Ah, É outro podcast. sim, sim. Mais um episódio. Mas o tratamento integrado, o que acontece? Você vai ter que contemplar aquela pessoa como um todo. Então, a segurança de cena, onde ela trabalha, se ela tem um bom suporte social ou não, se tem algum adoecimento ou outro de impulsividade, depressão, alguma dependência química. Por quê? Porque que essa interdisciplinariedade, né? Que não é que só cada um no seu saber, é cada um com o seu saber integrado ao outro. Porque a gente vai tratar pensando se tiver indicação de alguma coisa química, porque pensa, essa pessoa deprime, essa pessoa às vezes vai para álcool, vai para droga, porque ela não é feliz com quem ela é. Ela se acha um monstro todo dia também, né? Então, essa pessoa facilmente deprime, fica mais inflexível, fica mais isolada. Então, talvez a gente trata esses
comemorativos, assim, ao redor do adoecimento dela, por exemplo, do transtorno parafílico, ao mesmo passo em que o serviço social, a psicologia vai trabalhando a questão principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que ele trabalha nessas crenças, esse repertório, tentando trazer um prazer outro para a vida, trazer um prazer outro para a vida dessa pessoa, como se deixasse aquilo mais encapsulado, assim. Então, existe tratamento, sim, é um tratamento longitudinal, parecido com o de dependências, de forma geral, porque é um funcionamento, e que a pessoa vai tendo cada vez mais uma melhora da habilidade social, né? A gente vai fazendo medidas comportamentais adaptativas, vamos colocar assim. Então, se eu atuo assim, eu não vou trabalhar numa brinquedoteca. Então, poxa, então, se eu tô sentindo que eu tô tendo um pensamento tá vindo mais forte ou não, uma coisa que estava mais contida, eu falo, mãe, amor, irmão, não tá legal, fica comigo hoje, sabe? Então, o suporte social faz diferença. De forma geral, no Brasil, a gente trata em grandes instituições. PC, tem um grupo na FMUSP, algumas pessoas atendem em consultório, eu atendo transtornos parafílicos, mas desde que a pessoa prove para mim e eu tenha esse feedback que ele está acompanhando, a pessoa está acompanhando, porque tem mulher também, né? Com serviço social, com psicólogo, está bem assistido, assim. E suporte familiar, tem que ter acesso ao suporte familiar. É difícil, mas se a pessoa quer se tratar, dá. Sim. E em algum caso tem medicamento por algum motivo ou não? Normalmente os medicamentos são por coisas secundárias, vamos colocar assim, efeitos secundários. Ah, eu tô adoecido porque eu tenho esse transtorno e com isso eu fico triste. Então, vai para um campo mais depressivo, a gente pode entrar com antidepressivo. Algumas medicações acabam, querendo ou não, na hora que a gente vai escolher medicações, tendo como efeito colateral, por exemplo, diminuir libido. A gente não quer tirar a sexualidade dessa pessoa, a gente quer tornar tratada socialmente, né? Você vai tornar ele uma mebinha, a pessoa uma mebinha. Não, eu tenho só sexuável agora. Não, não é o foco, né? Sim. São os limites que decide quem tem exerce, expressa sexualidade ou não. Mas a gente tenta, de alguma forma, principalmente no começo do cuidado, a gente escolhe medicações que dão uma diminuída de libido, contém impulsividade, que isso ajuda no manejo como um todo. Juliana, a gente já está até encaminhando aqui para o nosso final, né? Bem rápido. E aí eu queria fazer uma pergunta voltando a incluir o que a gente falou antes, né? Os fetiches, as parafilias e os transtornos parafílicos, que agora estamos letrados em todos esses conceitos, sabemos do que a gente está falando, que são coisas diferentes. Eu queria saber como que como tudo isso, né? Todos esses conceitos aparecem na vida de uma pessoa, né? Elas geralmente, desde que começa a vida sexual, a pessoa já identifica. Porque eu tinha uma dúvida assim, será que a pessoa pode, em algum momento, descobrir, que nem você falou, né? Às vezes um casal descobre em conjunto, quando começam a conversar sobre alguma coisa ali que gosta, e aí, de repente, isso de alguma forma se desenvolver, sabe? Não é aquela coisa dada que a pessoa sempre sabe, sei lá, aquilo vai indo e aumenta, de repente, em algum caso, nossa, a pessoa realmente fica fissurada naquilo e aí passa a precisar daquilo, sabe? E antes não. Ou não, quando chega já é pronto, a pessoa tem aquilo em si. É que assim, na verdade, essa ideia de desenvolver, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão pode parecer que vai desenvolver para um adoecimento, né? Aí eu vou ter um estreitamento de repertório tão grande que logo adoecerei. Existe uma parcela da população muito pequena que pode acontecer isso? Existe. Mas como é que funciona, por exemplo? Talvez ao longo da vida você vai tendo objetos de desejo e preferências. Ah, eu gosto mais de mulher mais magra, eu gosto de homem mais gordo, homem mais peludo. Mas tem algumas características que você sabe, você fala, não sei porquê, mas todos os meus paqueras são assim, parece que os que eu mais gosto são assim. A gente sabe mais ou menos o que norteia o nosso desejo, né? Apesar de poder mudar ao longo da vida. Só que com experimentações outras, é possível sim que você passe a descobrir coisas outras. Só que aí, por exemplo, eu nunca soube nada de BDSM e comecei a namorar um dominador. Nossa, achei super legal essa parte da corda, mas assim, degradar, cuspir, não é pra mim. Mas a parte da corda eu achei legal. Então, eu termino com essa pessoa, inclusive busco uma parceria outra, pra falar, espere, eu achei que coube na minha vida. Então, isso não é que vai. E aí pode ser que, por exemplo, só para não ficar confuso, como eu gostei dessa parte, cada vez mais eu vou estudar sobre, vou ler sobre, fiquei com encantamento dos samurais que amarravam. E tudo bem, então era uma coisa que eu nem sabia que eu gostava e passei a ter como objeto de desejo ali, como prática sexual. De forma geral, você não consegue criar muito alguma coisa. Tipo, isso não me é característico, então eu vou lá e vou forçar até eu gostar. Como tem muitas peculiares, como é muito peculiar, muitos detalhes, normalmente já tem que ser uma coisa que te agrada
de alguma forma você nem perceba, mas você não explorou esse universo. E a questão da dependência é muito relativo, né? Porque se você olha pra alguém e fala assim, essa pessoa só consegue fazer sexo assim, só gosta de sexo assim, talvez é porque ela chegou numa forma de fazer sexo, mesmo que não convencional, que traga um prazer pra ela tamanho, que por que ela vai gastar energia, roupa, date, maquiagem, dinheiro com outro sexo? Prefiro me Sim. matar. Então, muitas vezes, isso que a gente chama de dependência, quando olha, pensando que não existe adoecimento nenhum, né? Isso que a gente fala, nossa, aí só consegue fazer sexo com essa parceria tal. Porque talvez o sexo seja tão bom pra ele daquela forma, que ele prefere não fazer. Você vai falar que um maratonista, por exemplo, ou uma pessoa que é um sommelier, que só bebe vinho tal, vinho super chique, já que falei de vinho, ele vai pra um date mais, sei lá, risca-faca, ele fala, eu não beber vinho. Então você tem date de vinho bom? Não, porque ela não quer gastar o fígado dela com o fígado que você, com algo que é bom. São escolhas. Então pode ser que você não conhecesse um tipo de desejo e ao longo da vida fosse sendo apresentado e coubesse na sua vida algumas coisas daquilo, e aí você vai aperfeiçoando a prática. Por exemplo, é gostoso. Eu corria 5, eu corro 42 quilômetros. Acabou. Mas não necessariamente que alguém vai falar, vai aprender a ter prazer com isso. Aí já não Uhum. cabe prazer e forçar. Já não combina tanto, né? Sim. E as coisas são meio fluídas também, né? Acho que, descobri uma coisa, tem um encantamento, gostou, né? Uma novidade, sempre tem esse toque um pouco de novidade também, aí depois volta pra outra coisa, tem saudade de... Tem novidade, tipo, que vira quase o campo da fantasia, né? Porque se você pensa, olha, a pessoa que eu tô namorando é super parafílica, e ela é uma dominadora, e vai pôr coleira em mim, tá? Ela pode estar no seu campo da fantasia, que você viu no filme, 50 tons de cinza, enfim. E aí você tem uns relacionamentos com ela, e um ou outro sexo é gostoso. O problema é continuar, né? Pra ela não é uma fantasia, é uma prática, é um funcionamento. Então, mesmo a parafilia e questões específicas podem surgir só como fantasia, vamos até forçando um pouquinho a barra, fetiche pontual. Mas se não cabe na sua vida, você não sustenta, você não perpetua aquele funcionamento. Sim. Perfeito, Juliana, muito obrigado pela participação, mas antes eu sempre peço uma mensagem final, porque a gente tenta dar conta de um panorama geral, mas a pessoa acho que tem sempre uma mensagem, o que considera mais importante, que às vezes as perguntas não deram oportunidade de falar, ou falou tudo e, putz, isso aqui é bom reforçar, que eu acho muito importante, então deixa uma palavrinha final para quem está ouvindo. Putz, uma palavrinha final seria: permita-se experimentações. Porque assim, você pode gostar de muita coisa e nem sabe que gosta. E o cuidado para você não ser seu maior algoz. Nossa, isso é feio. Tá, não tá fazendo mal para ninguém, aqueles critériozinhos de saudável, tudo bem. Porque talvez você cause até estranhamento. Nossa, eu vi isso e gostei, que absurdo. Tá, é só quem você é. Não é um juízo de valor, não é uma competição de quem é mais santo, menos santo, mais bonito. É só quem você é e tudo bem. E a frase mais difícil de hoje é o tudo bem, né? É aceitar. Sim, para si mesmo, É, né? pra si mesmo. Isso aí. Obrigado de novo, Juliana. Espero tê-la você em outros episódios. A gente combina lá temas que te interessarem. Gostei muito, foi ótimo e acho que para quem ouviu também. Obrigado Bom, mesmo. agradeço o convite e tamo aí, quando quiser. Deixa o seu Instagram, que você atua bastante no Instagram. Algum contato que você quiser deixar, né? Deixa eu, @Juliana Alves, psiquiatria. Acho que é um ponto, @alves.psiquiatria, olha aí. Mas acho que dá pra achar, vamos saber como é você. Né? Parabéns. Mas é @Juliana Alves.psiquiatria. E lá é mais ou menos isso, é uma pegada, não é tão direcionada, mas é o que eu falo, informação é saúde, né? A gente deixa de adoecer por informação, então o foco lá acaba sendo mais esse. Perfeito. Obrigado de novo, Juliana. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. O A Parte de hoje é do Dr. Hermano Castro. O arroba dele é hermano.castro_. Enquanto vocês seguirem solicitando, eu continuarei entregando lapadas carinhosas do psiquiatra. Porque um tapinha nas costas pode ser falso, mas uma lapada gostosa no lugar certo é sempre verdadeira. Número 1. Se você não tiver fontes sólidas de lazer e entretenimento, é bem possível que você acabe optando por tumultuar e dramatizar a sua própria vida para tentar satisfazer a sua necessidade de se entreter. Você sabe o que acontece com um cachorro quando você deixa ele trancado em casa sem brinquedos? Ele fica entediado e come os seus chinelos, os fios, os aparelhos e destrói sua casa inteira. Ou seja, se ele fica entediado, ele brinca com aquilo que não deveria brincar. E você faz a mesma coisa. A grande diferença é que você provavelmente se preocupa mais com o bem-estar do cachorro do que com o seu. Número 2. Não é sua responsabilidade manter a birra alheia sob controle.
Especialmente se estamos falando da birra de crianças de 20, 30 ou 40 anos. Porque talvez não tenham te ensinado isso, mas cada adulto deveria ser responsável por prezar pela estabilidade e regulação das próprias emoções. E vocês percebem como na internet a gente tem sido cada vez mais estimulado a tratar de forma super protetora e submissa adultos que agem como crianças birrentas? Nossa, deixa eu calcular cada uma das minhas palavras e tomar todos os cuidados para ser o mais gentil e doce possível, porque senão eu corro o risco desse marmanjo de 30 anos do outro lado da tela interpretar minha mensagem de uma forma errada e ele ficaria muito frustrado. Eu sentiria muita culpa se isso acontecesse, preciso me policiar. E se você leva uma vida onde você constantemente se policia, se vigia e se exige para com isso proteger adultos birrentos de se frustrarem e não receber deles críticas ou punições que você inclusive acredita que seriam merecidas, então eu imagino o quão tranquilo e livre de ansiedade e sobrecarga deve ser o seu dia a dia. Compartilhe este vídeo e espalhe a palavra da Lapada. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Espero que tenha sido libertador para muita gente, né? Para não ficar mais guardando para si, com vergonha, com culpa, desejos que, na verdade, não tem problema nenhum em a gente expressar, né? Desde com tudo aquilo que a gente sabe de consensualidade e tudo mais. E eu lembro a vocês que a gente tem uma campanha no Apoia-se, né? Por favor, quem puder ajudar, entrar lá no apoia.se/entrementes. Pode contribuir com quanto quiser, por quanto tempo quiser, né? Tudo muito livre. E ajuda demais a gente, porque a gente não tem nenhum tipo de patrocínio. Tudo é mantido só com a garra da nossa equipe mesmo. Então, cada ajuda vai realmente contribuir muito para a gente manter esse projeto de pé. Eu agradeço bastante a Fabiola, a Maia e a Clarissa, que são nossas apoiadoras. Desde que a gente começou esse projeto, elas estão aí ajudando a gente e pedimos mais, né, pra gente conseguir deixar esse projeto aqui funcionando. Obrigadão, gente, até o próximo. O Entrementes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.